E aí, gente, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui para falar com vocês pra gente encerrar o nosso conteúdo trabalho, consumo e lazer, ok? Gente, essas três temáticas, essas três problemáticas são importantíssimas nas ciências humanas, são presentes nas ciências humanas e não só nas ciências humanas, mas também no nosso desenrolar ali, na nossa produção no Enem, quando a gente vai escrever aí uma redação, ok? É importante a gente compreender o trabalho, a temática do trabalho, a problematização sobre o trabalho, a ambientação sobre o que é o trabalho. Também a mesma coisa, no mesmo grau, né? Analisar o que é o consumo, o ambiente de consumo, o conceito do consumo, o consumo de uma forma geral, o consumo consciente, o hiperconsumo, né? A sociedade de consumo, enfim. Então é importante a gente compreender, como nós já vimos nos nossos vídeos aqui no canal, temos vários vídeos falando sobre o trabalho, falando sobre o consumo. Então nós já vimos assim de uma forma completa sobre o trabalho, compreensões antigas sobre o trabalho. Vimos também as concepções modernas sobre o trabalho, vimos aí depois o consumo de forma geral, o consumo consciente, o consumo exagerado ou hiperconsumo, não é? E agora nós vamos ver sobre o lazer, galera, ok? Então vamos definir aqui o nosso conteúdo com esse tema lazer e a gente encerra aí o nosso capítulo trabalho, consumo e lazer, ok? Então vamos nessa. Então agora nós vamos ver o lazer de uma forma mais específica, ok, galera? Então vamos aqui, gente, ó. Gente, nós temos aqui o lazer. O lazer, na concepção aqui que a gente vai introduzir, gente, ó, ele aparece como um fenômeno de massa. De novo, o lazer aparece como um fenômeno de massa. Olha aí. Essa massa, gente, é a massa operária, é a massa dos trabalhadores, são os indivíduos que estão sendo condicionados a um novo sistema econômico, produtivo. E esses indivíduos, eles não são máquinas, eles precisam de um tempo livre, de um tempo de descanso, para diminuir a fadiga, para diminuir a pressão psicológica, o estresse, enfim, para poder também produzir para eles, né? Para com que esses indivíduos possam desenvolver nas artes, no esporte, possam vivenciar as suas famílias, enfim, né? Possam viajar, encher a cara. Ponto. Não era para ter falado isso. Mas então perceba que os trabalhadores vão impulsionar esse ambiente aqui, ó, essa mentalidade, esse conceito aqui, ok? Essa necessidade trabalhista aqui, tá? E nós não podemos confundir o lazer com o ócio. O ócio, quando você vai olhar num dicionário simples, está dizendo que é o tempo livre do trabalho. Não! Quem vivenciava o ócio, a gente não trabalhava, caramba, na Grécia Antiga. Quem vivenciava o ócio eram as pessoas que tinham recursos, tinham bens, eram os bons, né? Essas pessoas poderiam gozar à vontade, refletindo sobre a vida, sobre a filosofia, sobre o bem ou mal, virtude, enfim, sobre a essência, enfim. Então esses indivíduos podiam fazer isso e pouco se lixando para trabalho. O lazer não é ócio, o lazer é o tempo livre do trabalhador, é o tempo sem trabalho, é o tempo sem burocratização, é o tempo sem sistematização profissional do trabalho. É o tempo que o indivíduo tem para dizer assim, esse tempo é meu, cara. Enfim, é o tempo livre em que o indivíduo pode ser o dono de si mesmo, vamos dizer assim. Certo? Então, o lazer, gente, é o momento a qual o indivíduo tem a sua autonomia, né? Então, perceba que esse bem, vamos dizer assim, né, que é o lazer, foi produto de quê? Das lutas sociais, do movimento trabalhista, do movimento operário, né, que exigiu o quê? Pronto, nós temos as características do lazer aqui, gente, ó, né? Então temos aqui, gente, ó, o lazer aparece como um fenômeno de massa da classe operária, da classe trabalhadora, dos movimentos trabalhistas, enfim, criação da civilização industrial, ok? Como eu acabei de dizer, os trabalhadores estavam numa demanda muito grande, cara, exigências muito grandes. Os trabalhadores entravam às 7 da manhã, só iam sair à noite, né? 9 da noite, 10 da noite, então perceba que era uma coisa pesada, massificante, era uma coisa angustiante, vamos dizer assim, ok? Então perceba que o movimento trabalhista exigiu mudança em relação a isso e favoreceu para o desenvolvimento do que a gente conhece como lazer. Aí temos aqui, gente, ó, características: alargamento do tempo de lazer, ok? Descanso semanal, redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias e férias. Essas aqui, gente, ó, são as características do lazer, da construção do lazer. Aí o que acontece, gente? Criação do tempo liberado. Pois é, o lazer, gente, é o tempo que eu não preciso estar trabalhando, me matando, sendo exigido,
sendo questionado direto e tal. Eu não preciso daquela perturbação no juízo. É o tempo liberado, é o tempo de fato do indivíduo livre daquele condicionamento. Entendeu? Daquela dinâmica produtiva, certo? Aí temos aqui, gente, características do lazer para Geoffrey Dumazedier. Aqui, ó, Geoffrey Dumazedier, tá? Dumazedier, tá? Temos aqui esse sociólogo francês que traz pra gente aqui algumas características importantes do lazer. Então vamos aqui, de 1915 a 2002. Ele traz 3 funções solidárias, né, do lazer. A primeira, descanso. A segunda, divertimento. E a terceira, nós temos aqui a participação social. Podemos colocar como desenvolvimento pessoal, ok? Mas vamos aqui, ó. Então, gente, nós temos aqui para o nosso querido Dumazedier, nós temos o descanso, o divertimento e a participação social, tá? Que eu já pontuei ali nos 3, tá bom? O primeiro, gente, é a liberação da fadiga. Sim, diminuição da fadiga, cara. Do estresse físico, do desgaste físico. Meu irmão, descansar, cara. Botar os pés no sofá, botar a mão aqui, ó, e relaxar um pouco. Ou ir para a praia, sentar na areia, olhar o pôr do sol, tomar aquele negocinho, aquele Danone, ficar lá, ó, de boa, né? Pronto. Temos aqui o divertimento. Nós vamos ter a recreação, vamos ter o entretenimento e complementação de um equilíbrio psicológico, né, espiritual e novamente físico. Esse divertimento aqui, gente, é o extravasar, cara. É você pegar um violão, você tocar um Raul, você tocar um Legião Urbana, você tocar aquilo que você quer. Se você quiser tocar Marília Mendonça, você toca, caramba. É meu, o violão é meu. O tempo livre é meu. Eu quero tocar o que eu quiser. Entendeu? Não aquilo que o terceiro pede, não aquilo que o quarto pede, não aquilo que um outro indivíduo pede, né? Quase mandando que você faça. Né? Não, é o seu tempo. É o seu violão, é o seu vinho. Você vai tocar, vai relaxar, vai estar com as pessoas que você quer, enfim. Não com aquelas pessoas por obrigação que você vai estar naquela fileira produtiva. Deu para entender? Então aqui, ó, nós temos expansão do imaginário também. Que isso quer dizer? É quando o indivíduo ele vai assistir um show, ele vai para uma mesa de bar com os amigos, ele vai assistir uma peça de teatro, ele vai, enfim, comprar uma obra de arte, ele vai produzir a obra de arte. Então perceba que o lazer nesse ponto aqui, ó, ele é esse relaxamento psicológico, físico e espiritual, mas essa expansão também intelectual, sensível, né, artística, esportiva, enfim. Então nós vamos ter esse extravasar, esse liberar de fato, ok? E depois nós temos aqui, ó, participação social, desenvolvimento pessoal aqui na participação social. Busca desinteressada pelo novo, né? Uma amizade que você faz assim, sem querer, você está num barzinho, você está numa festa, você está no show da Marília Mendonça, eu falei de novo aqui, você conhece uma pessoa que você não estava nem esperando conhecer alguém, mas você conheceu de forma desinteressada, você depois pega o Facebook, pega o Instagram, já se torna amigo, enfim. Uma coisa que flui, natural, né? E aí, ó, desinteressada pelo novo, aprendizagem voluntária, sim. Quando você se propõe a ler um novo livro, a fazer um curso nos seus momentos livres, de uma pós-graduação, de uma graduação, em um curso técnico, enfim, quando você, de forma voluntária, sem ninguém te obrigar, mas simplesmente pelo teu gostar, pela tua sensibilidade, pelo teu querer, você vai lá e aprende de forma voluntária aquela coisa nova, né? Aquele curso novo. E aí, gente, nós temos aqui, ó, né, a aprendizagem voluntária estimula a sensibilidade e a razão, sim. Então, segundo o nosso querido aqui, Dumazedier, nós vamos ter aqui, ó, essa compreensão de que o lazer ele se define em 3 pontos chaves, que é o descanso, que é o divertimento e a participação social. É até melhor a gente tirar a participação social e botar desenvolvimento pessoal, ok? Então vamos aqui de novo, descanso, divertimento e o desenvolvimento pessoal, certo? E aí, gente, nós temos aqui uma outra compreensão que é interessante, que é a questão do lazer ativo, certo? O que é o lazer ativo? Ó, não é o simples deixar fazer. Ah, eu vou me divertir. Está todo mundo se divertindo, fazendo essa mesma coisa, eu vou fazer também. Não. O divertimento ativo, o lazer ativo é aquilo que você faz porque você quer fazer. Não é porque os outros estão dizendo que você vai, vamos curtir, vamos junto, deixar a vida me levar. Não, não é isso. O lazer aqui é o você fazer, o você tomar as rédeas da situação, você
pegar aquela situação e produzir aquilo que você quer produzir, que você quer se divertir, ok? Então aqui, ó, o lazer ativo não é o simples deixar fazer, mas aquele no qual a pessoa pode escolher algo prazeroso que ao mesmo tempo a modifique como ser humano. Sim, como eu acabei de dizer aqui na questão do aprendizado voluntário, né? Quando você se propõe a fazer um curso novo, quando você se propõe a fazer uma graduação, uma pós-graduação, sem ninguém te simplesmente motivado pelo seu querer, ok? Então, quando você usa do seu tempo livre, quando você usa do seu tempo liberado, do seu lazer, para aprender algo novo, você está tendo aí uma autonomia sobre o seu tempo. Então, esse seu lazer, ele é ativo, ele não é passivo. Você não está indo junto com os outros, né? Como Maria vai com as outras, coisas do tipo, né? Não, você está fazendo porque você quer fazer, né? E aí você está tomando de fato ali, exercitando, desenvolvendo, produzindo no seu momento de lazer. E agora, gente, nós temos aqui o Domenico De Masi. Nós temos esse pensador italiano aqui que ele vai trabalhar sobre a perspectiva de uma crítica sobre o lazer e os mecanismos de produção de lazer. Porque assim, nós temos nesse momento, cara, nada de graça. Vou abrir um parênteses aqui, nada de graça. O lazer não vai ser desenvolvido, gente, à toa, né? Tipo, quando os operários vão para a rua, vão exigir um tempo maior para a vida deles, para exercitar um momento deles, para descansar, para produzir algo que eles queiram produzir, para ter mais autonomia, o patrão, ele de início não vai aceitar, mas depois ele vai acabar aceitando. Por quê? Porque quem produz está reivindicando aquela situação de maior liberdade. Uma coisinha. Segunda coisa, o patrão, quando vê o seu trabalhador tendo um tempo livre, teoricamente, esse indivíduo vai trabalhar mais motivado. E se esse indivíduo trabalha mais motivado, mais vai produzir. Então, uma mão vai lavando a outra. Sacou a parada? Sacou, né? Então, assim, quando nós temos aí, gente, o lazer, e o lazer é colocado em prática, uma indústria toda vai ser construída em cima do lazer, em cima do tempo livre do indivíduo. É aí que nós vamos ter Hollywood, é aí que nós vamos ter os grandes canais de televisão, né, que vão trabalhar em cima do teu tempo livre. Ao invés de tu produzir, ao invés de você ir assistir uma peça de teatro e curtir uma música que te faça refletir, ler um bom livro, a indústria cultural vai produzir seriados, filmes, novelas, e vai fazer você ficar amarrado na poltrona assistindo aquela programação. E aí, os indivíduos que detêm o poder sobre os trabalhadores, ou seja, a classe dominante ali, tanto o governo como patrões, se juntando, fazem o quê? Um produto para vender os seus valores para os indivíduos que estão usufruindo do seu lazer. Então perceba que nada é por acaso. O indivíduo vai deixar de diversificar o seu momento livre para começar a ser alienado pelos mecanismos de produção cultural. E é aí onde o nosso querido Domenico De Masi vai falar aqui sobre isso. Para o Domênico, o capitalismo, gente, ele amontoa os trabalhadores, ele meio que prejudica, segrega trabalhadores e o trabalho de uma forma geral, ok? E aí nós temos aqui, ó, pensa na possibilidade do não trabalho e de vivenciar o ócio criativo. O De Masi, ele vai dizer o quê, gente? Que o indivíduo, a sociedade que nós vivemos hoje, pode proporcionar ao indivíduo o ócio criativo. O que o De Masi está dizendo aqui, gente, é que nós vivenciamos uma sociedade que possibilita aos indivíduos não trabalhar tanto quanto trabalha. E esses indivíduos poderem viver melhor, viver bem. Entendeu? Então perceba que o que o nosso querido Domenico De Masi está falando aqui é muito atual. Nós temos hoje, gente, uma preocupação muito grande com o físico, com o mental, né, com habilidades socioemocionais. A gente encontra isso tanto nas empresas como nas escolas e diversificados locais de trabalho. A gente vai encontrar essas habilidades socioemocionais, né, sendo estudadas, trabalhadas, né, nas empresas, nas indústrias, nas escolas, nas fábricas, enfim. Nós vamos ver. E aí outra coisa, a questão do físico, hoje de você fazer um esporte, de você fazer uma caminhada, os médicos começam a te
indicar para fazer isso, aquilo, outro, ou para você fazer uma questão artística ali, um trabalho artístico, um trabalho cultural, tudo isso para quê? Para o seu bem-estar. E muitas vezes a gente diz, porque eu não tenho tempo para fazer isso, aquilo, outro. E o De Masi, ele está falando justamente isso. Nós precisamos, numa sociedade que nós vivemos hoje capitalista, que só visa o lucro, 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 nós precisamos ter um momento para a gente vivenciar o nosso ócio, cara. Um momento que a gente possa descansar e fazer o que a gente queira fazer. É por isso que o De Masi, ele pensa na possibilidade do não trabalho. Não é que o indivíduo vai deixar de trabalhar de vez, cara, né? Mas assim, o trabalhar menos e desenvolver mais esse ócio, esse lazer participativo. Chegamos aqui, qual é o problema, segundo o Domênico? O problema é esse aqui, ó. Saber se a indústria cultural, né? Saber se a indústria cultural propiciaria estrutura e alternativa de escolhas que possibilitem aos mais pobres acesso a produtos culturais. Porque nem todo mundo tem acesso a certos mecanismos culturais, né? E assim, então, gente, não é qualquer produto cultural não, certo? Mas o problema seria, será que a indústria cultural poderia produzir conteúdo educativo, conteúdo que favorecesse ao intelecto do indivíduo, ao físico do indivíduo, né, a parte espiritual, sensível desses indivíduos? Será que a indústria cultural poderia fazer com que desenvolvesse aí um produto a qual os indivíduos pudessem crescer, né, expandir, né? Então, assim, esse ócio criativo parece muito aí com o lazer ativo, né? Com o lazer ativo. O lazer ativo e o ócio criativo, segundo o nosso querido Domênico De Masi, ele não é alienado, ou seja, não é aquele lazer que os indivíduos vão estar consumindo um produto só por consumir, só para o simples e puro divertimento e lucro das empresas, ok? Mas o ócio criativo e o lazer ativo são uma mentalidade, uma forma de exercício, de vivência daquele momento que é o lazer como algo do crescimento, do desenvolvimento intelectual, físico, espiritual, do descanso, enfim, da expansão desse indivíduo frente à sistematização mercadológica, mecanizada, instrumentalizada, né, que acaba sufocando o trabalhador e que acaba condicionando o trabalhador àquela regra. Então o ócio criativo seria essa expansão, esse, de fato, explodir do indivíduo frente a esse condicionamento. Ok? Seria a vivência de fato desse indivíduo no seu gostar, no seu querer, nas suas necessidades, na sua vida de fato, vivenciando a sua vida de fato. Beleza? Gente, espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Falou!